Diagnóstico e manejo de criança com leite. Este foi o tema da palestra conduzida por um médico de Januária durante o 2º Simpósio Norte Mineiro de Saúde da Criança. O alergista e imunologista Rafael Antunes Coelho levou aos médicos pediatras e clínicos do norte de Minas um assunto que tem aumentado nos consultórios médicos e postos de saúde. Trata-se da reação ao alimento à base de leite, o que tem ocorrido principalmente nas crianças. Quando a gente come um alimento e passa mal, é uma reação adversa a um alimento. Ela pode ser tóxica ou não tóxica. Quando eu digo tóxica, seria a ingestão de algo que está contaminado. Quando você come um alimento que estava azedo, que estava contaminado por vírus ou mesmo por bactérias, é uma reação que você teve ao alimento e não necessariamente uma alergia, é uma reação tóxica. Das reações não tóxicas, elas podem ser divididas em alérgicas e não alérgicas. Essa é a dúvida mais comum realmente no consultório dos clínicos e dos pediatras que atendem um volume grande de criança, é a reação ao leite. Quando o paciente tem diarreia, normalmente cólicas, ele tem constipação ou mesmo gases, quando ingere o leite, costuma-se ser um paciente com intolerância à lactose. A intolerância à lactose é um paciente que não tem uma quantidade satisfatória de lactase. A lactase é a enzima que digere o leite. Então essa criança, especialmente criança que a gente está falando, ela tem essas reações por conta de uma má digestão. É comum também no paciente que fala, eu como carne de porco, eu passo mal, eu tenho alergia ao carne de porco. Não, normalmente não. É uma intolerância alimentar. Normalmente esse processo de reações está relacionado a uma dificuldade digestória desse alimento em questão. A reação alimentar alérgica, que é o tema que a gente foi abordar lá em Montes Claros, ela compreende desde espirros, tosse, inchaço, edema labial, edema no corpo, urticária, placas, vermelhidão, todos esses sintomas que podem decorrer da ingestão de um alimento, no caso especial, que é o mais prevalente nas crianças, seria o leite da vaca. O especialista aproveitou para esclarecer uma importante dúvida entre o leite de vaca com o leite de cabra, inclusive quando a criança é diagnosticada com este tipo de alergia alimentar. Criança que não tinha alergia ao leite de vaca, supostamente achavam que tinha, o pai mudava para leite de cabra e ele ficava bom. Então ele ficava bom por uma ação que a gente desconhece, mas definitivamente não era um problema imunológico. A alergia ao leite de vaca, em 97% dos casos, ela compreende também uma alergia ao leite de cabra e de outros mamíferos. Então não é um leite indicado. O que a gente usa em crianças acima de 6 anos, e é muito frequente, seria uma solução de soja. Não está indicado para todos os casos, lógico que tem que ser feito um estudo individualizado do paciente, e a gente ouve outro mito, o leite de soja. Não existe leite de soja, soja não é animal, não é um mamífero. É um suco, é uma solução de soja. Então quando a mãe fala, não, eu estou dando leite de soja. Mãe, definitivamente você está dando uma solução que contém soja, algumas proteínas que vão ajudar no crescimento do seu filho, algumas vitaminas fundamentais, mas não trata-se de um leite. A maior preocupação do médico é que, em muitos casos, os pais não substituem o alimento, que é rico em vitamina, e acaba cortando, o que torna prejudicial. E aqui na região eu percebo que está muito associada a alergia ao leite de vaca à desnutrição. A criança que tem alergia ao leite de vaca, ela não substitui a alimentação, ela corta a alimentação. E aí a gente não consegue implementar na dieta daquela criança, normalmente com poder aquisitivo baixo, algo que substitua o leite de vaca em termos proteicos, cálcio, calórico, e ela é uma criança de baixo peso, de baixo desenvolvimento, e aí, consequentemente, um baixo desenvolvimento até intelectual futuramente. Esse é o grande problema. A recomendação do Dr. Rafael é que antes que os pais proíbam qualquer tipo de alimento à criança, façam um exame mais detalhado. Não restringe ao filho de nenhum alimento sem que tenha comprovação. Um exame de sangue que deu positivo, é muito comum o médico pedir o IgE para tal alimento e suspender. Aquilo definitivamente não fecha diagnóstico para alergia alimentar. É preciso que um profissional capacitado faça todos os fluxogramas de exames que definam sim ou não para aquela alergia. Porque quando você restringe, você está submetendo seu filho de forma equivocada, na maioria das vezes, a uma restrição alimentar. E como eu disse anteriormente, na nossa região,
dificilmente essa mãe tem condições de substituir aquele alimento que está restringindo por outro que consiga suprir as necessidades nutricionais. Então, mãe, vamos fazer o diagnóstico, procura o médico procure fazer o diagnóstico da forma mais adequada possível para que essa restrição não gere sequelas, não gere danos e o desenvolvimento da criança transcorra da melhor forma.